Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica Siatkoski, eu sou vistoriadora de imóveis. Você está aqui no nosso canal Wagner Barroso e Jéssica Siatkoski, vistoriadores e corretores de imóveis. O Wagner é o corretor, tá? Só para vocês saberem, eu sou a vistoriadora e nós somos um casal. Para quem não conhece a gente, por isso que eu estou me apresentando. Quem já conhece, não precisa de mais apresentações. Então, o tema hoje que nós vamos comentar nesse vídeo é sobre a vistoria de locação, se ela pode ser contestada. Por que a gente está fazendo esse vídeo? E a gente tem feito muitos vídeos nesse sentido. Porque nós, como vistoriadores, como donos de empresa de vistoria, e até mesmo como corretor de imóveis, no caso Wagner Imobiliária, a gente tem percebido um aumento muito grande de locatários procurando para contestar vistoria de entrada e de saída também. E também, por outro lado, temos recebido muitos locadores proprietários com vistorias feitas pela imobiliária ou pela empresa de vistoria, e aí ele quer reclamar da vistoria, porque ele foi lesado por uma vistoria ruim. Então, nós gostaríamos de apontar algumas situações, algumas questões sobre esse tema que às vezes não é muito debatido. Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que nós temos que entender é que existe na locação vários tipos de vistoria. Mas as mais comuns e que mais causam problemas e que são as mais importantes são a vistoria de entrada e de saída. Ambas as vistorias e todas as outras também são documentos. Não é só foto, não é só vídeo, são documentos. Assim como o contrato de locação, ele vai ali descrever as vontades das partes, qual que é o valor do aluguel, qual que é o endereço, qual que é o prazo. A vistoria, ela está falando mais sobre o imóvel. Então, o contrato, ele é muito pessoal. Ele fala sobre o pagamento do aluguel, fala também sobre como que deve ser feito ali a entrega do imóvel, mas a vistoria, ela documenta aquele imóvel como se fosse uma certidão de nascimento. Ela vai descrever ali o que tem no imóvel, qual que é o estado daquele cômodo, daqueles itens que estão ali, a quantidade, as características inerentes àquele item, por exemplo, um armário, quantas portas tem, quantos puxadores tem, qual que é o material daquele armário, se está funcionando ou não, se tem danos ou não. Então, é um documento que vai demonstrar tudo que tem dentro do imóvel e como que está esses itens dentro do imóvel, como está a pintura, como estão os itens estruturais, piso, parede, teto. E estruturais, quando eu falo de vistoria de locação, que é o que nós falamos aqui no canal, vistoria de locação, a gente não fala de item estrutural assim, como que está por dentro da parede, de perícia, tem um ponto de infiltração e a origem dessa infiltração é essa. Não, nós, como vistoriadores de imóveis de locação, não fazemos isso. Nós apontamos que tem uma umidade, apontamos que tem uma mancha, mas não apontamos a origem disso, porque isso é uma perícia e deve ser feito por profissional habilitado, engenheiro ou um profissional da área, ok? Dito isso, então, nós temos esses dois tipos de vistoria, de entrada e saída, que são documentos. Documentos que são assinados, documentos que servem como provas judiciais e extrajudiciais. E a vistoria, ela é uma prova antecipada, tanto a de entrada quanto a de saída. A de entrada é uma prova antecipada porque eu alugo um imóvel hoje, em 2024, e eu comprovo hoje como esse imóvel está. Eu não tenho como comprovar daqui 2 anos como esse imóvel estava em 2024. Eu não posso chegar em 2026 e querer provar como estava em 2024 se eu não fiz um documento em 2024. Por isso que é uma prova antecipada, porque não existe a possibilidade de eu comprovar como uma coisa estava há 2 anos atrás, a não ser que eu tenha feito uma prova 2 anos atrás. Então, hoje eu faço essa prova de forma antecipada para eu me prevenir, eu me precaver e eu comprovar como esse imóvel estava para que quando chegar daqui 2 anos, ele seja entregue da mesma forma, ok? E a vistoria de saída também é uma prova antecipada, por quê? Porque às vezes o imóvel vai estar destruído, não vai ter como você entrar no imóvel porque o inquilino abandonou, mas lá com a forma judicial que tem e tudo mais, é feita a vistoria de saída para que você comprove como que aquele imóvel está quando o locatário abandonou o imóvel ou desocupou o imóvel. Porque se passar um tempo e depois outras pessoas entrarem ali, modificar o imóvel, já não tem como você comprovar, tá bom? Então as duas são provas antecipadas. Então vamos lá. A vistoria de entrada, tudo isso é uma introdução para eu poder explicar para vocês. E é bom que vocês vejam desde o início. A vistoria de entrada, então, é um documento que ela vai documentar o estado inicial do imóvel. Então, ela diz muito respeito ao locador, porque é o locador que está entregando a posse.
É o locador que entrega a posse para o locatário, então ela diz muito respeito ao locador. Como o locador está entregando a posse desse imóvel ao locatário? E aí, nessa vistoria, vai estar todos os cômodos, item por item, do Estado, com todas as características. Deveria. Muitas vezes o pessoal faz uma vistoria genérica e por isso existem as contestações. Mas o correto é cômodo por cômodo, item por item. Dormitório, como está a porta, qual que é o material da porta, está funcionando. Piso, qual que é o material, quais são os danos. Parede, qual que é a cor da tinta e a pintura nova é usada, quais são os danos se ela é usada. Então, é item por item, cômodo por cômodo, certo? A vistoria de saída, ela é um documento que atesta o estado final de como o imóvel está sendo entregue, e ela diz respeito ao locatário. Na entrada, o locador entregou para o locatário a posse e o imóvel de uma forma. Na saída, o locatário tem que entregar da mesma forma que ele recebeu lá atrás, tirando o desgaste natural, que daí fica para outro vídeo, ok? Então, é bom você entender essas dois tipos de vistoria, tá? Então, voltando para a entrada. Se é um documento que ele atesta como está sendo entregue o imóvel para mim, o locatário, por exemplo, eu, locatário, peguei as chaves e eu chego no imóvel. E na vistoria que eu assinei, está lá um prazo para mim contestar. Geralmente tem um prazo, geralmente é 5 a 10 dias. E aí, eu chego no imóvel com as chaves, todo feliz, porque na visita, todos nós sabemos, eu falo porque eu já aluguei imóveis, gente. Você não fica analisando. Eu, como vistoriadora, aluguei imóveis. Você não fica olhando assim, cada risquinho. Ai, deixa eu ver se essa pintura é nova. Não, você quer ver se cabe teu móvel ali, se a localização é boa, se pega sol, se tem a quantidade de cômodos que você quer. É isso que você quer ver. Você quer um lugar para morar. Você não vai ficar indo com uma lupa ali olhar se tem risco, se tem dano ou não. Então, na visita não dá tempo. Por isso que é feita a vistoria. Aí você assinou, você recebeu as chaves, você entrou no imóvel. Quando você entra no imóvel e você tem que fazer isso, você é assim, gente, sério, você que é locatário tem que fazer isso. Vai estar no teu contrato ou na tua vistoria um prazo para você contestar. É o correto, tá? Se não tiver, antes de você assinar o contrato, você tem que verificar. Porque se não tiver, você está assinando essa vistoria, é como se você estivesse falando assim, eu concordo com tudo que está aqui. E aí você não vai conseguir contestar. E muitas vezes no contrato está escrito assim, ó, a pessoa está recebendo imóvel conforme a vistoria e ela aceita e acabou. Então, se for desse jeito na imobiliária que você está alugando com o locador, você tem que pedir para a imobiliária ou um prazo para você contestar ou para você acompanhar essa vistoria. Porque aí, se você não concordar com certas coisas que estão ali na vistoria, aí você já fala na hora, e eles já arrumam na hora na vistoria para você assinar tudo de acordo. Isso é o correto, é que o locatário acompanhe. Porém, como vistoriadora, eu falo para vocês, e até como locatária, é inviável, porque você tem imóveis de 19 metros quadrados, que a vistoria leva 3 horas, se for mobiliado, uma média, tá? Mas você tem imóveis de 800 metros quadrados, todo mobiliado, que às vezes leva um dia inteiro ou dois. Você, locatário que trabalha, teria tempo de ficar acompanhando? Não teria. Ou ainda que você não trabalhe, desculpa, gente, mas você quer ficar mesmo o dia inteiro ali vendo item por item e ainda tem que ficar falando, ah, arruma isso aqui, arruma isso aqui. Não dá. Então, o correto mesmo é contestar. Tem inclusive um projeto de lei que quer que os locatários acompanhem. Não é bom. Não é bom que isso seja imposto na lei, porque pode virar contra você, o locatário, que daí você vai ter um dia, um horário que a imobiliária vai definir, e aí você não pode, e aí você perde o seu direito de contestar. Então complica. Então o correto é ter a contestação. Se não tem, tente conversar com a imobiliária para que haja essa contestação, tá? Então, quando você chegar no imóvel ali, você vê que não está de acordo, e você tem esse prazo para contestar, o que que você tem que fazer? Contestar essa vistoria. Você vai ter que pegar o imóvel e, entre aspas, fazer o trabalho de quem fez a vistoria. Ah, tô no dormitório, igual eu falei agora há pouco, porta. Ah, aqui tá falando que a porta tá funcionando, mas ela tá funcionando, só que ela fica pegando na hora de fechar, ela raspa no chão, eu tenho que empurrar com tudo assim para poder trancar. Então você vai escrever isso, vai tirar uma foto ou fazer um vídeo que comprove isso que você está falando. E tudo isso você vai fazendo item por item, vai fazendo suas anotações e as suas fotos, que você tem que comprovar da mesma forma que eles comprovaram na entrada. E aí você manda para a imobiliária ou para o locador, conforme lá eles falam para você. Ah, tem que mandar por e-mail, tem que mandar por e-mail, por fax, sei lá, tem que mandar pessoalmente, tem que ver a forma ali de contestação também. Então, sim, você pode contestar uma vistoria se tiver ali no seu contrato dizendo que você pode. A forma é essa, é conferir item por item e escrever o que está de diferente. Conteste tudo, ainda que seja uma coisa mínima, conteste, porque senão na saída vão cobrar de você. Dito isso, vamos para a vistoria de saída. Esse aqui é o calcanhar de Aquiles. E eu já falei muitas vezes aqui no canal que não dá para contestar a vistoria de saída. E sim,
às vezes não dá. É que eu não me aprofundava muito, porque eu vou ser honesta com vocês. O meu foco aqui no canal sempre foi ajudar corretores e vistoriadores a fazer boas vistorias. E tem muitos corretores e vistoriadores que se empenham e querem fazer boas vistorias. Porém, tem muitos que estão nem aí. Então, eu comecei a ver que eu fazia o conteúdo e muita gente aceitava, gostava e aplicava, mas muita gente estava nem aí. E continuavam pessoas sendo prejudicadas. Eu fiz o canal, eu com meu marido, porque a gente queria ajudar mesmo o mercado, sabe? E a gente viu que continuou, diminuiu, mas muita gente ainda é prejudicada por uma vistoria ruim. Então agora a gente também está começando a fazer vídeos para ajudar vocês, locadores e locatários, tá? Aqui o que eu falo não é para você enganar ninguém, você locatário querer enganar. É justo, é o que é justo. Então, se você pegar a sua vistoria de entrada, você contestou, ou a vistoria estava perfeita, não tinha nada para contestar, e na saída você destruiu o imóvel, ou você danificou algo no imóvel e você quer aqui achar um jeitinho de não pagar, não vou conseguir te ajudar. Não vou conseguir, porque se está bem documentado isso e é comprovado que você danificou, você vai ter que pagar. Então, assim, eu não tô aqui para defender o locatário, não tô falando que todos são assim, que tem locatários que não querem pagar o que eles fizeram de errado, mas a maioria não é assim. Se você é esse locatário que fez algo errado e não quer pagar e quer ficar achando um jeitinho para burlar, eu não vou conseguir te ajudar. Eu tô aqui para ajudar o que é injusto. Tipo assim, ó, no meu contrato, na minha vistoria de entrada foi feito muito errado, muito genérica, e eu na época não contestei por N motivos, não importa o motivo. Tem muita coisa que pode ter acontecido, não deu tempo de eu contestar, e eu queria ver se tem uma solução, porque eu sei que eu peguei o imóvel desse jeito. Por exemplo, eu peguei o imóvel com a pintura usada, e agora eles estão me cobrando uma pintura nova, sendo que eu não danifiquei, e eu tenho como comprovar, é diferente. Ah, eu peguei uma coisa que estava quebrada, e eu não vi, não deu tempo de eu contestar, mas eu sei que já estava daquele jeito ali. Então a gente vai tentar te ajudar. É isso que eu tô falando. É o que é justo. O que é injusto, eu não posso te ajudar. Não me procure, porque eu não vou conseguir te ajudar. Então, assim, como que você faz na vistoria de saída para contestar? Primeiro, a vistoria de entrada, quando você contesta, você consegue contestar lá em loco. Como assim? Você tem o imóvel para contestar, você está dentro do imóvel, você tem o documento da entrada e você está dentro do imóvel e consegue fazer isso, entre aspas, ao vivo. A vistoria de saída, às vezes, você não consegue mais porque já se passou. Lembra da prova antecipada? Aquele tempo todo, 2 anos atrás. Não tem como você voltar atrás para ver se aquilo ali estava daquele jeito mesmo. Porque tem coisas que estão omissa na entrada. E é aí que a gente tem que bater. Então, você pega lá a sua vistoria de entrada. Você tem que pegar a vistoria de entrada. E exemplo, vamos pegar o exemplo da pintura. Na vistoria de entrada tá que a pintura é nova. Mas você vê as fotos de alguns pontos e você vê vários riscos, vários danos, que não é um risquinho que fizeram na visita, que acontece às vezes da pintura ser nova e o pessoal vai lá fazer visita e coloca uma marquinha de dedo e tal. Não, você vê furo, você vê infiltração, você vê ali dano mesmo, assim, quando a cama, por exemplo, não tem cabeceira e aqui atrás na cama tá todo manchado, assim, de ficar encostado, sabe? Você vê ali, você consegue ver nitidamente pelas fotos que a pintura não é nova. O pessoal colocou ali de má fé ou por erro. Às vezes colocaram errado ali, esqueceram de editar na vistoria e ficou. E agora estão te cobrando uma pintura nova. Então você vai conseguir contestar essa vistoria de saída com o documento da entrada. Por quê? Porque na vistoria de entrada fala uma coisa, mas as fotos dizem outra. Outro exemplo. Falaram que eu quebrei um vidro. E na vistoria de entrada não menciona absolutamente nada. Aí você vê que na vistoria de entrada tem uma foto, ainda que de longe, mas que você vê o trincadinho ali. Então você vai conseguir contestar na saída. Ó, estão me cobrando, mas olha aqui. Então você entende que quando você tem uma vistoria de entrada com erros e que você não contestou, a única forma de você contestar vai ser pegando essa vistoria de entrada e achando os erros. Não tem outra forma. Não adianta você falar assim, mas já estava assim. Se você não conseguir provar com a entrada, infelizmente, e você não contestou essa entrada, não vai ter como você se proteger. É isso que eu queria dizer muitas vezes em vídeos dizendo que não tinham que fazer. É nesse sentido. Se o documento da entrada ele não comprovou por fotos, por exemplo, que aquele vidro já estava quebrado. Tudo as fotos é de longe, você não tem uma foto de perto, mas no descritivo diz que estava tudo ok. Não tem o que fazer, gente. Você vai ter que pagar, infelizmente, esse vidro, porque você não consegue comprovar. Entende? É essa a questão. Lembra que eu falei que a vistoria é uma prova? Então, você não consegue comprovar que aquele vidro já estava quebrado. Então, não é por mal. Eu entendo que às vezes tem imobiliárias e vistoriadores que fazem de qualquer jeito, eu entendo. Mas falando sem sentimento, sem impessoalidade, só com documento, analisando o documento. Se eu fosse o juiz, eu não conheço, você não conhece a imobiliária, eu olho o documento e eu falo, puxa, na entrada tá falando que a janela estava funcionando e que tinha vidros, não menciona nenhum dano. Não tem nenhuma foto que comprove.
não tem que fazer, entendeu? Porque você não contestou. Então, infelizmente, você vai ter que pagar. Então, para você contestar uma vistoria de saída, você vai ter que ir na vistoria de entrada e procurar falhas que comprovem que aquilo ali que estão te cobrando na saída não é justo. Aí sim você consegue discutir. Ou quando há desgaste natural, daí tem toda uma outra questão que eu vou ser honesta, nós fazemos esse tipo de serviço, de ver se teve desgaste natural, se ocorrer alguma coisa durante a locação que justifique você não ser cobrado na saída, isso nós oferecemos como consultoria para qualquer lugar do Brasil. Aí você tem que entrar em contato conosco, eu vou deixar o nosso telefone aqui, peraí. Você entra em contato com o Wagner, meu marido, que é ele que cuida dessa parte comercial de contratação nesse número aqui. Ele é o WhatsApp e ligação, mas eu prefiro que vocês entrem em contato por WhatsApp, que eu acho que é mais dinâmico, tá? Por ligação, às vezes a gente tá em vistoria e não consegue falar. Aí você entra em contato conosco, nós somos aqui do Paraná. E aí você vai enviar todos os documentos e eu vou fazer essa análise para você contestar a sua vistoria de saída. A de entrada até dá para tentar contestar, porque eu vou dar uma olhadinha nas fotos, ver ali se nas fotos já aparece um dano que não tá no descritivo, mas o ideal é fazer ela presencialmente, então eu conseguiria atender você aqui em Curitiba, né, e na região metropolitana do Paraná. Dependendo do valor ali que fica a vistoria para a gente contestar, a gente consegue ir ali para outras regiões do Paraná. Agora, fora do estado vai ficar muito caro, que daí tem que ter transporte, deslocamento e tudo mais. Então, mas a vistoria de saída, como é uma análise de documentos, não é uma análise em loco, eu não preciso estar no imóvel, eu preciso dos documentos, porque não adianta nada eu estar no imóvel, entende? Eu preciso do documento, porque você pega a entrada e compara com a saída. Então não adianta eu estar dentro do imóvel hoje, porque eu vou ver como o imóvel está hoje, eu não vou ver como ele estava 2 anos atrás. A única forma de eu ver como estava 2 anos atrás, por exemplo, é com a entrada. Então é uma análise de documentos, é o papel que um juiz faz, é isso que ele faz. Ele e os advogados, eles ficam olhando documentos. Então eu faria isso, emitiria um parecer dizendo que não pode por causa disso, colocaria todos os argumentos. É garantido que a imobiliária ou o locador não vai cobrar? Não é garantido, porque eu não sou imobiliária, eu não sou o locador. Eles que tomam a decisão, mas eu daria todos os argumentos do porquê eles não deveriam cobrar. E aí você poderia usar isso, se eles não aceitassem, poderia até de forma judicial junto com esse documento e com todas essas argumentações, tá bom? Então esse vídeo é para ajudar vocês, locatários e locadores. O locador também, né, que às vezes está ali, poxa, a pintura estava nova na vistoria, claramente é nova e não cobram. A imobiliária vai lá e não cobra na saída. Ou o locatário não quer pagar. Também a gente consegue argumentar, tá bom? Então é para os dois. Fica esse vídeo, espero que eu possa ajudar vocês. Nós estamos produzindo também um checklist para locadores e locatários contestarem vistoria, tá? Quem quiser contestar, também a gente vai fazer, mas está em produção ainda. Por enquanto temos só consultoria e você pode fazer contato com a gente que a gente passa para você o valor certinho. A gente só faz análise depois de pagamento, depois a gente analisar os documentos, ok? Então fica aí para vocês esse vídeo, espero ter ajudado. Um abraço, tchau, tchau.